Sabe uma pergunta que parece simples, mas não é? O que realmente significa ser um discípulo? A gente usa essa palavra o tempo todo, mas ela vai muito além de ser só um fã, um admirador. É sobre seguir, né? E hoje a gente vai mergulhar num material bem provocador que veio de um retiro com um tema que, olha, já dá o tom da conversa. Para discipular, precisamos ser discípulos. Então, a nossa missão aqui é tentar entender a diferença entre a função de discipular alguém, que parece uma tarefa, e a identidade de ser um discípulo, que é um estado de ser outra coisa completamente diferente. E o argumento central dos textos que a gente tem em mãos é que uma coisa é consequência direta da outra. Antes de ensinar, tem que aprender. Antes de liderar, tem que seguir. Exato. E o que eu acho mais interessante nesse material é que ele não alivia. Ele vai direto no conceito de renúncia total como ponto de partida. Vamos usar umas imagens bem fortes que os próprios textos trazem, tipo queimar carroças e afundar barcos. A ideia não é só adicionar uma nova atividade na nossa agenda, mas na prática, trocar de vida. É uma proposta bem radical. Ok, vamos desempacotar isso então. E acho que o melhor lugar para começar é com uma história que parece cena de filme. O chamado de Eliseu, lá em 1 Reis. A imagem é muito forte. Eliseu está no campo, trabalhando duro, arando a terra com 12 juntas de bois, ou seja, um negócio de família próspero, né? E aí chega o profeta Elias, sem discurso, sem convite formal, ele só tira o manto dele e joga sobre os ombros de Eliseu. Silêncio. E esse gesto do manto, nossa, ele é carregado de significado. Não é um oi, tudo bem. Era um símbolo público de sucessão, de transferência. Elias estava, sem palavras, dizendo: o seu destino mudou. A vida que você conhecia, seu plano de carreira, sua identidade de fazendeiro acabou. A partir de agora, sua vida segue a minha. É quase uma imposição de um novo futuro. E a reação do Eliseu mostra que ele entendeu o recado na hora. Ele corre atrás de Elias e faz um pedido que parece justo. Deixa eu só me despedir do meu pai e da minha mãe e aí eu te sigo. Elias concorda. Mas é o que o Eliseu faz depois disso que vira a chave de toda a nossa conversa. Ele volta, mas não para arrumar as malas. Ele pega os bois que ele usava para trabalhar, sacrifica os animais e depois pega o arado, as ferramentas de madeira e usa tudo como lenha para cozinhar a carne e servir ao povo. É que esse gesto dele foi radical demais, né? Pensa bem, ele não só se demitiu, ele destruiu a própria ferramenta de trabalho. Ele eliminou qualquer possibilidade de voltar atrás se a vida de profeta fosse, sei lá, muito difícil. Não deixou uma porta dos fundos aberta. Nenhuma. É o que o material chama de queimar as carroças. Ele pegou o passado dele, a segurança financeira, a identidade e transformou tudo em combustível para o futuro. Não existia mais plano B. Entendo o simbolismo, mas sendo bem honesto, isso não soa um pouco imprudente? Quero dizer, na vida real a gente não é ensinado a sempre ter um plano B. As fontes que a gente tem aqui abordam essa tensão entre uma fé tão radical e a responsabilidade prática do dia a dia. Porque, olha, parece loucura. Essa é a pergunta perfeita. E o material lida com ela de frente. A questão não é sobre ser irresponsável, é sobre onde está a nossa confiança. O ato de Eliseu é um ato de transferência de segurança. Ele deixa de confiar na sua terra, nos seus bois, no seu arado. E passa a confiar só em quem o chamou. Exatamente. É uma declaração de que a provisão e o futuro dele não vem mais do próprio esforço, mas daquele chamado. É radical, sim. E a proposta, segundo os textos, é que o chamado para ser discípulo é radical por natureza. Ok, faz sentido. É uma mudança de fonte de segurança. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque quando a gente pula para o Novo Testamento, a gente encontra um contraste que, à primeira vista, me deixou bem confuso. Em Lucas, capítulo 9, tem umas pessoas que chegam para Jesus e parecem super dispostas. Um diz: eu te seguirei, mas deixa eu primeiro me despedir da minha família. Outro fala: deixa eu primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus responde de um jeito que soa muito duro: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Espera um pouco, isso parece uma baita contradição.
Elias deixou Eliseu se despedir da família e foi um momento poderoso de rompimento. Agora Jesus parece incrivelmente ríspido com alguém que pede algo parecido. O que está acontecendo aqui? As fontes explicam essa diferença. Explicam, e essa é uma daquelas pérolas de contexto cultural que mudam tudo. A expressão sepultar meu pai no primeiro século não era necessariamente um aviso de que o pai tinha acabado de morrer. Ah, não. Não. Com frequência, era uma forma idiomática de dizer: eu preciso esperar meu pai falecer, resolver a herança, organizar as finanças da família, deixar minha vida em ordem e depois, quando tudo estiver seguro e resolvido, aí sim eu te sigo. Era na prática um agora não. Exato. Um adiamento disfarçado de responsabilidade e a resposta de Jesus se encaixa perfeitamente quando a gente entende isso. Ele termina dizendo: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O arado de novo? Viu a conexão com o arado de Eliseu. Jesus não estava proibindo o cara de honrar o pai. Ele estava confrontando um coração dividido. Eliseu pediu para se despedir com o objetivo de romper, era um ponto final. Os homens em Lucas estavam pedindo tempo para manter o controle, para seguir Jesus nos seus próprios termos. Eles queriam o reino de Deus, mas sem abrir mão da segurança do plano B. Nossa, isso muda tudo. Então não é sobre a ação em si se despedir, mas sobre a intenção do coração por trás dela. Uma era para cortar os laços, a outra era para mantê-los frouxos, só por garantia. Então a gente está vendo um padrão de urgência e de romper com segurança. Fico pensando se isso se aplica só a quem tinha terras como Eliseu, ou se vemos o mesmo padrão com, sei lá, pessoas de outras profissões, tipo pescadores. Exatamente, o chamado não é só para os empresários rurais da época. E a história que você mencionou é o exemplo perfeito. Vamos para Lucas, capítulo 5. Pedro, Tiago e João, pescadores profissionais. Eles passaram a noite inteira no mar, que era o escritório deles, e não pescaram absolutamente nada. Um fracasso total. Total. Jesus usa o barco de Pedro como púlpito e depois diz para ele voltar para o mar e tentar de novo. E aí acontece a pesca milagrosa. Eles pegam tanto peixe que as redes começam a rasgar, os barcos quase afundam. Quer dizer, eles acabaram de ter o melhor dia de trabalho da vida deles. O barco devia estar abarrotado de peixe, eu estaria pensando em expandir o negócio, comprar um barco novo. E é nesse momento, no pico do sucesso, que eles largam tudo. É isso que torna a decisão tão contraintuitiva e poderosa. O chamado não veio na noite de fracasso, mas no auge do sucesso profissional deles. O texto usa uma frase que é o coração da questão e, arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa palavra tudo é pesada. O que era esse tudo para eles na prática? Bem, vamos pensar. Os barcos não eram só um bem, era um negócio da família, provavelmente passado de geração em geração, era a identidade deles, Pedro o pescador. As redes eram um sustento, o fluxo de caixa. O mar era a zona de conforto deles, o lugar que eles dominavam. Deixar tudo ali na praia no dia em que esse tudo mais valia? Foi um ato de fé absurdo. Um dos textos de apoio que temos resume isso de um jeito genial. Quando Jesus chama, permanecer é perder. Eles entenderam que ficar com os peixes seria perder o propósito maior. Uau! Permanecer é perder. Isso é forte. E acho que agora o argumento central do material fica bem claro. A ordem de ir e fazer discípulos não funciona se a pessoa não viveu primeiro a experiência do segue-me. Não dá para ser um discipulador sem antes ser um discípulo que se rendeu por completo, que deixou o barco na praia. Precisamente. A função de discipular nasce da identidade de discípulo. Não é um curso que você faz, é uma vida que você vive. E é por isso que o material eleva a conversa a um último nível, apresentando o discípulo original, o maior de todos. E não é Pedro nem Eliseu. É o próprio Jesus. Exato. Usando o texto de Filipenses 2, o argumento é que Jesus foi o primeiro a personificar essa renúncia total. Ele é o modelo. O que ele deixou para trás faz qualquer barco ou boi parecer insignificante. É verdade. A fonte detalha isso bem. Ele abriu mão da glória que tinha com o Pai. Ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo, de empregado. E foi obediente até o fim,
até a morte humilhante na cruz. Usando as nossas imagens da conversa, Jesus queimou a carroça da glória celestial. Ele afundou o barco da sua posição divina para vir até nós. E é aí que o material nos confronta com uma pergunta que é quase um soco no estômago. Vou até citar. Se ele abriu mão de tudo, como podemos querer segui-lo sem abrir mão de nada? Essa pergunta desmonta qualquer tentativa nossa de seguir Jesus com um pé em cada canoa. Nossa, essa pergunta desconfortável, ela fica ecoando. E ela me leva a pensar numa coisa muito prática. Para quem está nos ouvindo agora e pensando, ok, entendi, mas eu já falei isso. Eu já olhei para trás. Eu nunca tive coragem de queimar minhas carroças e elas ainda estão lá na garagem. Eu já comecei a seguir e desisti. Fim de jogo para essa pessoa. O que o Evangelho diz para quem se sente um discípulo fracassado? Essa é a pergunta mais importante de todas. E a resposta, segundo o material, é linda e está numa das histórias mais conhecidas, a do filho pródigo, em Lucas 15. A gente conhece a história. O filho que pegou tudo, foi embora e quebrou a cara de um jeito espetacular. Ele fracassou, ele olhou para trás, ele abandonou o caminho. Mas ele decide voltar. E a reação do pai é a resposta para sua pergunta. O pai corre ao encontro dele. Sim, ele não fica esperando na varanda com uma lista de erros. Ele vê o filho de longe, corre, o abraça e o beija. Não há sermão, há festa. Mas o mais incrível está nos 3 itens que o pai manda trazer, porque eles não são aleatórios. Eles têm um simbolismo poderoso. Primeiro, ele pede um anel. O anel representa a identidade restaurada. Você não é mais um fracassado. Você continua sendo meu filho. A identidade. Segundo, ele pede a melhor roupa. A roupa representa a honra devolvida. A vergonha do passado é coberta pela dignidade que o pai lhe dá. Mas o terceiro item é o que conecta tudo o que estamos falando. O pai pede sandálias para os pais dele. E aqui está o ponto-chave. Na cultura da época, escravos e servos andavam descalços. Filhos usavam sandálias. Mas mais do que isso. Sandálias são para caminhar, para sair. Exatamente. Sandálias falam de preparo para o envio. O pai não restaura o filho para ele ficar de pijama no sofá, se recuperando do trauma. Ele restaura a identidade, o anel e a honra, a roupa, para poder enviá-lo de novo para uma nova missão. A restauração não é o destino final. É a preparação para um novo começo. O fracasso não desqualifica a requalificação para o envio. Então a jornada do discípulo não acaba no fracasso e nem mesmo no perdão. Ela sempre recomeça com uma restauração que aponta para um novo propósito. Recapitulando o que a gente conversou, o que o material nos mostra é que o discipulado de verdade não é uma técnica ou uma função. É uma identidade. E essa identidade nasce de uma rendição total, sem plano B. Perfeito. E existe uma sequência muito clara nesse processo. A rendição radical do segue-me abre a porta para a restauração, que é o anel e a roupa. E essa restauração nos capacita para o envio, para a missão, que são as sandálias. A jornada não termina quando a gente volta para casa, mas quando a gente é enviado de novo de casa. O chamado para ser discípulo é, no fim das contas, um chamado para se tornar um discipulador. E para a gente fechar, fica uma reflexão que todo esse material me provocou. A gente começou com Eliseu, que pegou as ferramentas do seu passado, o arado, e transformou na lenha para o fogo do seu futuro. A pergunta que fica ecoando para mim e talvez para quem nos ouve é: qual é o arado ou barco na nossa vida hoje? Talvez seja uma carreira, um plano de segurança, uma identidade antiga, algo que está funcionando como uma rota de fuga, um plano B que nos impede de seguir por inteiro. E a provocação é pensar que, talvez, essa mesma coisa que a gente usa como desculpa poderia ser, na verdade, o combustível para o fogo de um propósito totalmente novo.